E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal novamente. E hoje vamos fazer essa transformação nesse cabelo. Essa minha cliente, que por acaso também é chamada de loura. Desde pequena que ela é chamada de loura, o cabelo dela era bem mais loiro do que esse. E com o tempo, naturalmente, foi escurecendo. Gente, olha o olho dela. O olho dela é azul, a coisa mais linda do mundo. E antes de mais nada também, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E vamos lá realizar os trabalhos. Então, já fiz aqui a divisão de mechas, né, da cabeça da minha cliente. Eu dividi a coroa, separei orelha a orelha e aqui na nuca eu dividi ao meio, tá bom? E essas mechas eu quero fazer em diagonal. Porém, todo o contorno, quando ela amarrar esse cabelo, eu quero um cabelo bem iluminado. Então, eu vou deixar esse contorno bem iluminado, tanto nessa parte da nuca, né, nessa parte aqui da orelha, como na frente. Eu quero esse contorno bem iluminado. Quando ela amarrar esse cabelo, dá uma visão que tá bem loiro, assim, né? Um loiro bem, mesmo bem bonito, tá bom? Então, eu dei uma atençãozinha maior apenas nesse contorno. Quando eu terminar esse contorno, tanto aqui da orelha quanto aqui da nuca, eu vou fazer mechas diagonais. Então vamos para a aplicação dessa minha primeira mechinha, que eu deixo ela em código de barra. Gente, quanto mais código de barra ficar, essa mecha ela vai abrir mais uniforme, vai abrir mais rápida e vai ser bem melhor para se trabalhar. Quando eu trabalho com uma mecha mais grossa, ela tende a marcar mais lá no início e demora mais a clarear. Não fica muito uniforme, tem que repassar, tem que reaplicar. Quando a gente faz uma mechinha fina, ela não dá tanto trabalho. Eu não reapliquei em nenhum momento a cabeça desse cabelo dessa cliente. Não reapliquei em nenhum momento. E foi com o X de 20 volumes, né? A minha preparação foi 1 para 2. Eu coloco uma medida de pó descolorante para 2 medidas de água. Então, é uma medida muito boa para um cabelo que já é loiro, né? Como a gente pode perceber, o cabelo dela é claro, é um tom mais ou menos um castanho claro a loiro escuro. Então, um cabelo que está na altura de 6, gente. Então, foi um cabelo que foi muito fácil de clarear. Eu já havia feito o teste de mecha, eu fiz com 30 volumes e abriu em questão de 10 a 20 minutos. Então, eu preferi fazer com OX de 20 volumes porque eu sabia que ia abrir rápido e eu ia ter tempo para se trabalhar na cabeça dela. Tá bom? Então, o que eu fiz aí meu primeiro contorno ali, eu fiz bem pertinho da raiz, eu tirei pouquíssimo iriçado, né? Iricei só mesmo um pouquinho para limpar um pouco, mas eu iluminei bastante esse contorno, tanto o contorno ali da orelha como esse contorno aqui de baixo. Eu quero ele bem iluminado. E, gente, para quem não sabe, iriçar cabelo é a melhor coisa do mundo, é que você aprenda, porque dá pra você fazer trabalhos incríveis quando você aprende a iriçar. Eu tive muita dificuldade há um tempo atrás e tinha muito medo de trabalhar com loiros. Hoje em dia eu tenho muito mais segurança, já fui pra muito curso. E perdi muito tempo em curso que não vale a pena. E aprendi em muitos outros, né? E também aprendi com muitas pessoas assistindo aulas aqui no YouTube. Comprei alguns cursos online que eu também aprendi bastante. Então, muito cuidado para que vocês não percam tempo e dinheiro com cursos que não valem muito a pena, cursos que muitas vezes só querem vender produto e é muito chato. Até hoje em dia eu vou para cursos que meu Deus, o que foi que eu vim fazer nesse curso? Então, vocês têm que ter muito cuidado em relação a esses cursos que vocês vão, porque é perca de tempo e perca de dinheiro. Muitas vezes as marcas só querem vender os produtos. E eu, hoje em dia, trabalho com muita segurança, sem medo, e não utilizo produtos em que eu tenho que comprar esses produtos caros pra mim, sabe? Pra mim poder fazer esses loiros e tudo. Não, gente, não. Eu não tô dizendo que não seja bom, que vocês tenham produtos maravilhosos, caríssimos, porque realmente é bom. Porque geralmente produtos que são caros tendem a ser melhores. Não são todos, mas tendem a ser melhores do que os mais baratos, né? Dão uma proteção maior pro cabelo, certo? Então escolha uma marca, né, do qual você gosta de trabalhar e comece a realizar os seus trabalhos devagarzinho, tá bom? Aqui na minha terceira mecha, né, que na verdade vai ser a minha primeira mecha na diagonal, eu fiz ela na diagonal, ericei segundo, terceiro grau, né, vou ficar fazendo esse trabalho em segundo, terceiro grau, né, lá de baixo mesmo vou eriçando, limpando a mecha e deixar ela bem fininha em código de barra. E depois que eu iricei bastante, eu coloco a plaquete e aplico nossa medida de pó descolorante, tá bom? Com água de 20 volumes. E aplico bem, gente. Nessa hora eu aplico assim bastante mesmo, bem por dentro, massageio o pincel assim bem com a mão bem pesada mesmo, para me certificar que tá bem passado por dentro, por baixo, nas pontas, bem passado em toda essa mecha e ela abrir toda a uniforme bem clarinha, tá bom? Pra mim não ter que ficar replicando, ter que ficar repassando novamente.
é muito chato para ficar repassando o produto, né? E também é gasto de produto, então a gente tem que certificar que tá bem passadinha para não ter que ficar aplicando depois todas as mechas. Há casos em que é necessário e há outros que não é, tá bom? E nessa hora de fechar o papel também é uma hora que tem que ter muito cuidado para não apertar muito o papel. É uma hora de ser um pouco delicado, a gente tem apenas que dobrar o papelzinho ali e tem gente que coloca um grampinho para não escorregar esse papel. Eu antigamente colocava um bico de pato e marcava, né? Então eu aprendi que colocando bico de pato marca. Então não coloco mais o bico de pato, nem grampo, eu não coloco nada mesmo. Se ela chegar a deslizar, perceber que tá deslizando, é que eu coloco uns grampinhos, mas geralmente eu não coloco nada. Tá bom? Então vou pra minha segunda mecha aqui da diagonal e vou, gente, eriçando. Eu demorei um pouco a aprender a eriçar, mas com a prática vocês vão ver que é fácil, não é difícil. Vocês vão apenas limpar essa mecha. Também ela pode ser feita com um secador. Vocês botam um secador que ela vai cair todinho. Esses baby hairzinhos, né, vão cair, dependendo do grau de onde você vai querer. E o iriçado é fácil, não é difícil, é apenas prática mesmo. Depois que vocês iriçarem, aí eu coloco novamente minha plaquete e aplico novamente o produto. Eu tinha dificuldade em aplicar bem próximo da raiz, porque eu iriçava e ficava aquele bolão na raiz e eu não conseguia chegar próximo da raiz. Qual é a técnica que eu utilizo hoje em dia? Eu eriço, não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu já eriço tipo limpando a mecha. Vou subindo os baby hairs, né? Vou subindo eles e eles não ficam tão emboloados, atrapalhando que eu chegue tão próximo. Então eu tirando eles, limpando eles, já consigo chegar mais perto lá em cima da raizinha. E eu puxo também com o pincel, né? Eu coloco o pincel em pé e vou puxando essa mecha para ela ficar mais, subir mais, né, no papel, tá bom? Então é dessa forma que eu faço e passo bem passadinho em toda a mecha, conforme eu veja a necessidade, né? Quando eu observar que tem canto ainda que tá passado, mal passado ou precisa mais de descolorante, então eu pego mais um pouquinho e reaplico novamente e vou analisando bem direitinho se tá bem passadinho. Então, e nessa hora de fechar o papel, eu não preciso apertar ou espremer muito papel, né, para não deixar uma mecha manchada, apenas dobro e dou uma dobradinha ali para ele não deslizar, não cair. E pronto, eu vou para minha próxima mecha. E as mechas da minha diagonal, eu tô tirando um dedo, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas eu tiro apenas um dedo. Cada mecha dessa diagonal é um dedo. Eu deixo ela bem limpinha no meu esfumado, eu faço o eriçado, né? E deixo ela bem limpinha até ficar em código de barra. Quando ela fica em código de barra, pronto, já tá ideal para mim realizar a aplicação da descoloração. Então aqui, se eu não me engano, já é a terceira mecha da minha diagonal e eu limpo até ela ficar em código de barra. Eu limpo ali em grau 2 a 3. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou eriçando do meio do cabelo para baixo, para ele ficar uma explosão, né, de loiro nas pontas. Então do meio para baixo eu tô eriçando para ele ficar com essa explosão de louro nas pontas. E aonde eu tô eriçando, quando ele descer, ele vai dar essa sombra no cabelo. Loiro mesmo, lourão mesmo, de muitas mechas, digamos assim. Vai ficar essa explosão nas pontas, tá bom? Então aqui por dentro, gente, eu prefiro 1000 vezes fazer um cabelo todo desse aqui, virgem, né? Todo natural, do que retoque de raiz. Eu acho bem mais detalhoso, bem mais difícil, digamos. E quando é um cabelo assim, que a gente quer pra fazer um cabelo todo, eu acho bem mais fácil e bem melhor de se trabalhar. Um cabelo desse aí, pra mim montar todo, eu já monto bem mais rápido. Pra mim terminar, eu já termino bem mais rápido do que retoque de raiz. E ainda tem as gatas que chegam no salão, né, as clientes, ai, mas é só que é retoque de raiz, meu amor, mas retoque de raiz dá muito mais trabalho do que fazer o seu cabelo todo, se você não sabe. Então, e elas não entendem, né? Então, eu prefiro fazer assim logo o cabelo todo, que eu acho bem melhor e a gente vê essa diferença da mudança da cliente, né? E dá aquele up na cliente. Eu gosto muito dessa transformação de fazer o cabelo todo, tá bom? E eu tô aí, né, acho que na minha quarta mecha da minha diagonal. E o que a gente tem que ter cuidado é ali no comecinho ali do iriçado para não manchar essa mecha. A gente não pode deixar muito produto ali. É só mesmo uma raspazinha, né, do que sobra no pente para deixar no comecinho da mecha para ficar um sombreado legal e não ficar marca e nem mancha de nada. No cabelo dessa minha cliente não ficou mancha de nada porque o cabelo dela já é um cabelo claro,
um cabelo que é uma altura de 6, um louro escuro. Então foi muito bom de fazer esse sombreadozinho no começo da mecha, deu uma naturalidade, mas tem cabelos que mancha. E quando esse cabelo mancha, fica laranjinho, queimadinho, o que é que a gente faz? A gente vai ter que fazer um esfumado, né? Depois eu falo pra vocês qual é o tom dependendo da cor da raiz da cliente, mas qual é o tom que eu gosto de utilizar para não abrir fundo e não manchar mais ainda o cabelo da cliente quando a gente realiza esse esfumado. E aqui tem o meu teste de mecha que foi realizado, e esse teste de mecha eu vou separar ele para mim não deixar junto aqui com o meu iriçado, né? Vou deixar ele reservadinho e eu tiro para mim depois realizar o iriçado, tá bom? Então eu tenho que preservar esse teste de mecha para mim não passar novamente a descoloração e não ocorrer quebra nesse cabelo. E agora eu vou eriçar sem esse teste de mecha. E eu faço da mesma forma que eu fiz todos os outros, né? Do meio para baixo eu vou empurrando esse eriçado, deixando ele bem próximo lá da raiz e deixando ele em código de barra. Depois que eu empurrar todo esse eriçado, coloco a minha plaquete com a descoloração e passo o descolorante. Gente, lembrando que eu fiz uma coisa interessante aí, que eu fiz em todas as mechas, é o pente. Eu espalho a mecha no pente. E depois que eu espalho essa mecha no pente, eu deixo ele bem em código de barrazinho e uma mecha bem fininha para ficar melhor de se passar a nossa descoloração e ela ficar bem espalhada na plaquete, tá bom? Então fica bem melhor de passar o produto dessa forma, ó, ela fica bem, eu encaixo ela ali no pente e ela fica bem em código de barrazinho e bem bonitinha assim pra gente passar e espalhar melhor esse produto, tá bom? Então já começo a passar o produto, espalho bem esse produto e ali no comecinho da minha mecha eu tenho que empurrar só o sujinho ali do pente vindo descendo, né? Mas do meio para baixo eu tenho que ser assim bem mão de pedreiro mesmo, né? Bem forte para me passar, mas no comecinho da mecha eu tenho que ter um pouco de mais cautela, né? Empurrando essa mecha para ela vir descendo mais, para me conseguir chegar bem próximo da raiz, mas tá aí como eu faço aí. Mas do meio para baixo eu tenho que ir abrindo ela, porque sempre é onde fica, onde é mais difícil de a gente abrir e passar. Mas no comecinho ali é mais fácil, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de cautela, tá bom? Então depois que eu espalhei todinho, eu fecho o papelote e vou para minha próxima mecha. Gente, uma coisa que eu também queria falar aqui para vocês é sobre o quanto é difícil a gente realizar esses trabalhos, né? Para quem é iniciante. Eu tinha muito medo de fazer esses trabalhos e eu não sabia como fazer, eu só sabia que eu queria fazer esse tipo de trabalho, mas eu não sabia como eu começar, eu não sabia como realizar esses trabalhos. Porque é um trabalho que exige muito de você. Não exige só técnica, mas exige muito conhecimento sobre pH, sobre conhecimento de colorimetria. Muitas vezes eu fazia esse trabalho antes de ter os cursos que eu tenho hoje. Quando chegava na hora do lavatório, eu manchava esse cabelo, eu deixava cinza, eu deixava roxo, eu ficava desesperado na hora do lavatório. Então, às vezes a gente faz um trabalho impecável. Quando chega na hora do lavatório, a gente não consegue realizar uma cor bonita, a gente não consegue colocar uma cor bonita, porque a gente não entende sobre a colorimetria, que também é muito importante de ser entendido. Então, são um conjunto de conhecimentos, é um conjunto de técnica, é um conjunto de saberes para a gente realizar um trabalho como esse. E muitas vezes a cliente não sabe que a gente tem que saber tudo isso para entregar um resultado muito bom. Ela acha que é só a gente passar um descolorante ali e pronto, ficou bem maravilhoso. Não é. Exige muito da gente, é por isso que um trabalho desse é muito caro. Além de produtos para loiro serem muito caros, porque são muito caros. Então não tem como cobrar barato um trabalho como esse. Não tem como a gente cobrar 150, 200 reais, 300 reais, porque é um trabalho de manuseio, é um trabalho de conhecimento, é um trabalho de técnica muito difícil. Não é qualquer pessoa que faz um trabalho desse. E além de todo esse trabalho que a gente ainda tem que realizar uma finalização. Eu percebo que tem muitos profissionais que realizam o trabalho impecável e na hora da finalização não sabe finalizar um cabelo. Então, para você conseguir perceber que é tudo, é um conjunto de coisas, né? Então, tem a finalização, tem a recuperação do cabelo, do pH, da colorimetria, de devolver aminoácidos, proteínas, lipídios a esse cabelo. Então, é muita coisa para você. Tem as técnicas também. Então, é muita coisa para você ter que aprender, né? Ter que saber para
realizar um trabalho como esse. Então, não é barato, os produtos não são baratos, você realmente tem que cobrar. Agora sim, para você que quer realizar um trabalho como esse e não sabe por onde começar, por muitas vezes eu me vi totalmente perdido, porque todos esses cursos que a gente vai, muitas das vezes a gente não consegue aprender nada, a gente não sai com uma bagagem muito grande e muitas vezes sai com mais dúvida, né? Então, depois de muito aprendizado, muito conhecimento, estudando e me dedicando, eu consegui desenvolver melhor as minhas técnicas, as minhas habilidades, os meus conhecimentos e os meus aprendizados, mas na vivência mesmo, sabe? E aqui a minha sexta mecha, né, gente, do papelote aí. Acho que é a sexta ou a sétima mecha, viu? Mas era isso que eu queria falar pra vocês, né? E vamos valorizar o nosso trabalho, meu povo. Vamos valorizar o nosso esforço, nosso conhecimento, nossa dedicação, porque é muito trabalho que a gente tem em cima de um serviço desse, né? E aqui eu vou mostrar, ó. Fiz 6 papéis, 7 com esse aqui do contorno, né? Então foi 7 papéis na lateral e separei ali uma parte do triângulo junto com a coroa e essa parte aqui é o meu teste de mecha, tá bom? Então vamos para essa outra lateral aqui. E eu fiz da mesma forma e separei aqui um triângulo, né, que foi o que sobrou do outro lado e desse lado, então deu um triângulo aqui e eu juntei com a coroa. E eu fiz 7 mechinhas de um lado e nesse outro lado eu também realizei 7 mechinhas, né, 3, 4, 5, 6 e 7 com essa lateral. Então 7 de um lado, 7 do outro lado e ficaram iguais. Separei aqui o meu teste de mecha e vamos começar agora essa frente, depois a outra frente e depois é que eu faço em cima, na coroa, tá bom? Nessa parte da frente eu fiz com OX de 30 volumes para ser mais rápido. E aqui eu já retirei as minhas mechas de trás que já estavam bem claras e já apliquei em toda a frente, em todo o restante do cabelo. E olha, gente, com 20 volumes, dá para acreditar. Fundo de clareamento 9 é uma coisa que vocês também têm que entender e identificar o fundo de clareamento para se trabalhar. Então eu preciso ter um fundo de clareamento 9 da minha cliente porque ela queria um platinado, né? Uma cor bem branca, acinzentada. Então precisava de um fundo de clareamento bem clarinho, sem resíduo de amarelo ou laranja, para me conseguir deixar uma cor bem platinada. E por muito tempo eu não conseguia identificar o fundo de clareamento, ou às vezes eu não tinha paciência de esperar clarear o cabelo todo por igual. E o fundo de clareamento é imprescindível, tem que deixar o cabelo todo por igual para dar uma cor toda por igual. Se eu deixasse em cima amarelado por dentro de e outro fundo e por outro lado de outro fundo, quando eu fosse botar a cor, ele não ficaria a cor igual, porque o fundo do clareamento não estava igual. Então eu tenho que deixar o fundo de clareamento todo igual para dar um resultado todo igual. Mesmo que eu coloque a tinta, ela só vai dar uma cor igual se tiver o fundo de clareamento igual, né? Pelo menos próximo ali, certo? Então, é isso também que é muito importante de entender. E aqui eu já retirei todos os meus papéis. Olha que coisa mais linda esse fundo de clareamento. E, gente, nessa hora me dava um desespero antigamente, porque eu não sabia o que fazer. Então eu não tinha essa noção de fundo de clareamento, que era o meu primeiro erro, e eu colocava a tinta depois dos fundos de clareamento que estavam mais claros ficavam acinzentados ou ficavam roxo. Então eu errava muito nessa hora da coloração, né? Nessa hora de tonalizar, de colocar a cor no cabelo da cliente. A minha água tinha acabado, eu tinha faltado água nesse momento e eu tava pegando a água aqui que eu tinha reservado, que eu sempre deixo de reserva caso aconteça essas situações, né? Que é muito chato, porque aí se eu tivesse sem água, como é que eu ia tirar essa descoloração do cabelo da cliente? Então deixo sempre essa reserva aqui de água num tambor para mim conseguir retirar, né, as químicas que eu passo no cabelo das minhas clientes, tá bom? Então, continuando aqui, gente, eu tirei toda a descoloração. Como eu tava aqui com pouca água, eu preferi lavar logo, tirar logo para tirar rápido esse descolorante do cabelo da cliente. E, gente, como eu havia falado, eu tinha muita dificuldade para mim identificar o fundo de clareamento. Então a gente consegue observar aí que tá todo uniforme, né? E antigamente eu não tinha essa noção, eu não tinha paciência para esperar clarear uma mechinha. E essa uma mechinha, única mechinha, dava problema no resultado final, porque ela ficava laranjinha ou ela ficava amarelada, ela não
ela não coloria como o tom do resto do cabelo, então sempre ficava cores desiguais, né? Então é muito importante, é imprescindível que a gente consiga atingir o mesmo fundo de clareamento em todas as mechas, e a gente tem que conseguir identificar os fundos de clareamento 7, 8, 9, 10 para poder tirar só quando realmente tiver todas as mechas iguais, né? E pronto, depois que eu lavei e tirei bastante com água os resíduos, né, do descolorante, já dá pra ver a real cor que o cabelo tá uma cor muito bonita, e eu não queria passar coloração, nem tinta nenhuma, né, nem nenhum tonalizante no cabelo dessa cliente, porque eu tava achando a cor muito bonita, mas a cliente queria, porque queria um cabelo puxando mais pra cinza, né, mais acinzentado, né, aquele cabelo mais platinado. E a gente tem que realizar o que a cliente pede, tá bom? E foi isso que eu fiz, né? Apesar que eu estava gostando muito desse fundo de clareamento, né? Eu realizei o que a cliente pediu, e depois que eu tirei bastante com água, eu passei o meu condicionante para me conseguir desembaraçar os meus eriçados, que eu ainda não havia desembaraçado. Eu estava preocupado em retirar o descolorante para não manchar o resto do cabelo, né? Então eu passei bastante água, passei o shampoo e depois tirei com bem muita água para retirar a descoloração. Tava muito preocupado em não manchar esse cabelo, tá bom? Por conta do descolorante, como ela tem um cabelo muito claro, abre muito rápido. Então depois que eu passei o meu condicionante, eu pego o condicionador e vou começando a massagear esse cabelo. O condicionador, ele tem um pH o quê? Baixo, né, gente? Como a gente entende, todo condicionador, ele fecha a cutícula, então ele vai trazer mais maleabilidade para o cabelo, né? Deixar mais maleável, para a gente conseguir desembaraçar o iriçado, que também era o que eu tinha que fazer aí, porque eu não havia ainda desembaraçado, só mesmo massageado com o shampoo. E o desembaraço do eriçado, gente, também é muito fácil. Há pessoas que conseguem desembaraçar apenas com o dedo, mas a melhor forma de desembaraçar é você separando o eriçado de cada mechinha e tirar embaraçadinho por embaraçadinho de cada mecha que você eriçou. Então eu peço aqui para a cliente levantar com o dedo mesmo, ou com a ajuda da escova, né? Eu consigo desembaraçar cada eriçadozinho. Fica muito mais fácil e é muito rápido. Então tá aqui, eu vou começar por baixo, já desembaracei essa primeira, então já pego outra. Se eu pegar todo esse cabelo, eu jamais vou conseguir desembaraçar. Então é um processo de calma também, só pra descer esse iriçado pro restante do cabelo, né? Então eu pego o iriçadozinho que eu fiz ali no começo e vou descendo, gente, não é difícil. Então tá aqui, já peguei outro iriçadinho e vou descendo com calma, sem segurando ali no começo, para a cliente não sentir dor. Não precisa ser um processo desesperador, um processo que... Então é um processo de calma e paciência, tá bom? Separo o iriçadozinho que eu fiz. Se eu conseguir tirar com os dedos, melhor ainda, eu vou tentando conseguir tirar com o dedo. Se eu não conseguir, eu pego a escova e vou arrastando o eriçadozinho ali pro restante do cabelo e juntando, tá bom? Com o restante do cabelo. Outra coisa que é interessante mencionar, o cabelo nesse momento ele tá sensibilizado, então tem que ter muita cautela com esse cabelo, né? Tem que ser devagar, tem que passar a escova devagar. O cabelo, quando ele tá com condicionante ou quando ele tá com alguma máscara, ele tende a ficar mais maleável, né? Como eu falei, ele tende a ficar mais emoliente. E o que é que isso pode ocasionar? Pode quebrar o cabelo nesse momento na hora de escovar. Então tenho que ter muito cuidado, certo? Dependendo da máscara, meu cabelo ele pode ficar mais emoliente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ficar mais mole, né, gente? Mais um cabelo ali que já tá fragilizado, né? Que provavelmente deve ter ficado em algum canto ali esticando, né? E eu passar uma máscara que vai dar emoliência, esse cabelo ele vai se partir com certeza se eu esticar ele. Então o que é que eu tenho que trazer? Eu tenho que abaixar o pH desse cabelo, enrijecer essa fibra pra mim trabalhar melhor com ele, né? Aí é porque eu tava desembaraçando, né? Eu não passei nada assim que reestruturasse ainda esse pH, só passei o condicionante. Mas o interessante é que você já equilibre esse pH.
Porque depois que a gente equilibra o pH, a fibra enrijece. E depois que a fibra enrijece, a gente consegue trabalhar melhor com esse cabelo, sem risco de quebra ou algum dano. E aqui, gente, desembaracei o cabelo todo, né? Mostrei todo o processo pra vocês, como é esse desembaraço. A minha escova é essa escova que eu gosto de usar ela bastante. Eu gosto muito. Depois que eu comprei essa escova, eu acho ela melhor até do que aquela escova polvo. Gostei muito dessa escova. Ela é como se fosse um tipo de escova polvo, mas ela é mais quadradinha. A polvo ela é aquela mais como se fosse redondinha, né? Eu gostei muito dessa escova. E, gente, olha esse fundo de clareamento. Que incrível esse cabelo, que incrível. Muito lindo. Então, aqui, depois que eu desembaracei, o que foi que eu fiz? Eu passei uma máscara repositora de aminoácidos, né? Uma máscara que vai devolver aminoácidos para esse cabelo, porque é um cabelo, como ele perdeu, né? Como mexe com a estrutura do cabelo, tem que ser devolvido, né? Porque ele perdeu todos os nutrientes. Então, eu vou devolver tudo ou boa parte do que o cabelo perdeu. É muito importante que a gente devolva, porque tudo que foi perdido, o cabelo ele não é como uma pele, ele não é como outra parte do nosso corpo que consegue se reestruturar sozinho. Ele precisa estar devolvendo todos os nutrientes, proteínas, lipídios. Ele tem que estar repondo, né, tudo isso para se manter saudável, certo? Então eu coloquei essa máscara de aminoácidos para repor os nutrientes desse cabelo, tá bom? E, gente, eu fiquei apaixonado por esse fundo de clareamento. Eu, por mim, não faria mais nada, deixaria só nesse fundo de clareamento. Mas a cliente queria um cabelo mais, puxando mais pra cinza, né? E quando eu fui olhar ali no meu armário de tintas, eu tava sem a tinta que ela queria. Eu tava sem o 91 ou sem o 101, eu tava sem nenhuma tinta, assim, que deixasse o cabelo dela puxando mais pra cinza. Então, quando a gente entende de colorimetria, o que é que a gente faz? A gente faz umas misturinhas, né? Porque a gente tem o conhecimento hábil para isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei e nas minhas colorações que eu tinha o 712, eu não ia botar o 712 porque não tá em fundo de clareamento 7. Se eu tivesse uma 10, eu poderia colocar o 10 com 12, que daria 17 dividido por 2. Então daria mais ou menos um 9,12 ou um 8,12, né, por aí. Ficaria legal, talvez ficaria legal, né? Ele esfriaria mais esse cabelo por conta do 12. O 1, né, que é o azul, e o 2, que é o violeta. Mas eu não coloquei também essa. Aí eu tô passando o matizador, porque eu não tava querendo colocar a coloração por conta que eu tava sem, né? Mas como ela queria esse cabelo acinzentado, então eu procurei, eu tinha uma tinta bem antiga que tava guardada lá no fundinho e não era tinta, era um super clareador. Eu tinha ele há muito tempo, tava muito tempo guardado e, e a numeração dele era 1289. Gente, o 89 a gente entende que é o quê? É o pérola, né? Então, em muitas marcas, o 89 é o pérola. E o que foi que eu fiz? Eu apliquei, eu botei uma gotinha dele, acho que eu botei uns 2 a 3 centímetros dele. E coloquei ainda um pouquinho de violeta, né, para neutralizar os tons amarelados. Porque quando a gente tem fundo de clareamento
9 a 10, a gente ainda tem resquício, né, de um pouco de amarelo, né? Então a gente consegue observar o cabelo dela, ó. Ele tem um pouco de amarelo, mas é aquele amarelinho bem clarinho, né? Tá um fundo de clareamento muito bonito. Pessoalmente, eu não teria colocado mais nada nesse cabelo, mas ela queria puxando mais pra cinza, então eu coloquei essa coloração. Então eu coloquei a 1289, que ela é um super clareador, ela não é tinta, mas era o que eu tinha aqui pra poder utilizar. E eu deixei pouquíssimo tempo, gente. Eu passei, botei um pouco com OX de 6 volumes. Eu fiquei com medo de abrir fundo, porque o cabelo dela clareia muito rápido. E a gente sabe que o super clareador, ele abre cabelo muito rápido também. E com OX de 6 volumes, ele ia me dar uma segurança maior, porque é um oxidante que ele é mais fraquinho. E eu também diluí um pouco em água. E eu intensifiquei com violeta, botei uma gotinha do violeta, porque o violeta ele neutraliza o quê? O amarelo, né? E o amarelo é o que eu tinha aí ainda nesse fundo de clareamento. E o pérola, né, que foi esse que eu botei, ele já tem azul, então o azul também neutraliza tons alaranjados e o violeta tons amarelados. Então esse cabelo ia esfriar mais, tá bom? Então só intensifiquei um pouco do violeta para neutralizar mais esses tons amarelados. Então o cabelo ele esfriou bastante. Eu preparei a minha misturinha e botei um pouquinho de água e botei no cabelo. E depois que eu retirei, passei uma máscara nutritiva, né? Porque o super clareador contém muita amônia, o cheiro era muito forte, então ele eleva um pouco esse pH novamente. E eu precisei abaixar um pouco esse pH, equilibrar o pH e devolver nutrientes a esse cabelo novamente, né? E depois eu finalizei o cabelo da minha cliente. Enquanto eu deixei com a máscara, eu maquiei ela. Deixei ela bem linda, né? Bem bonita. Realcei esses olhos azuis. Levei a minha cliente pra cadeira, passei o finalizador. Sequei, escovei, fiz as waves, né? As ondas. E olha o resultado incrível desse cabelo. Gente, eu fiquei apaixonado pelo cabelo dessa cliente, né? Eu poderia ter esfriado mais se eu tivesse deixado mais. Eu não achei necessidade. Eu vou ficar acompanhando o cabelo dela. Caso ela ainda queira esse cabelo mais acinzentado, né, mais branco, eu ainda posso fazer, colocar, né, uma coloração. E também, para quem gosta de cabelo mais, puxando mais para branqueado ou acinzentado, tem que ficar sempre repondo pigmentos. Ela vai ter que ficar usando um matizador para sempre esse cabelo tá bem branco, porque a gente entende que um cabelo, quando ele é super claro, que essas clientes que gostam de cabelo super claros, elas têm que ter esses produtos para estar sempre repondo o pigmento do cabelo. E olha o olho dessa cliente, pelo amor de Deus, que olho lindo, realçou o olhar dela. Esse cabelo ficou incrível, tá? A gente consegue ver que na raiz ele tá bem esfumadinho, né, por conta do iriçado, e vem dando uma degradação nas pontas, uma explosão nas pontas. E o contorno, ó, o contorno bem marcadinho, bem lá da raiz, porque eu trabalhei com mechas finas. E meus amores, esse foi o resultado incrível dessa cliente, né? Ficou muito linda ela. E espero que tenham gostado. E para mais trabalhos como esse, né? Para mais vídeos como esse, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal, me ajuda, interajam comigo e conto com vocês. Beijão! Tá filmando? Já. Vai colocar pro espelho, né? É. Preparada? Não. Mas vai. Vai, aquela cara agora de choque, ó. Não vou chorar, não. Levanta pra ver. Se devia ter feito igual aquela mulher que vai pro Instagram da moda, né? Aí quando se vira, é assim. Vai, diga.